Sejam bem-vindos. Antes de começar, gostaria de saber a que horas e de onde está falando. Não esqueça de deixar um like, isso ajuda demais o canal. Eu tinha 12 anos quando isso aconteceu. Os verões nas colinas Apalaches tinham uma maneira estranha de fazer o tempo parecer infinito, como se alguém estendesse as horas com as mãos. As manhãs se transformavam em tardes, e as tardes em noites. Para uma criança como eu, aquelas colinas não eram apenas um cenário. Eram um mapa completo do meu mundo. Naquele verão, eu estava hospedada na casa da minha avó. O lugar dela não era grande coisa. 2 quartos, degraus tortos na varanda e um telhado de zinco que cantava toda vez que chovia. A casa cheirava a café e naftalina. E tinha uma porta de tela que batia com força, não importava o quão cuidadoso você fosse. Ela morava no alto de uma colina, tão afastada da estrada principal que, se você gritasse com toda a força, ninguém ouviria. Isso não era assustador para nós. Parecia liberdade. Sem trânsito, sem vizinhos, apenas bosques sem fim, leitos de riachos secos e o latido ocasional de algum cachorro vadio que você nunca veria. Meus primos, Eli e Mason, também estavam lá. Eles tinham 13 anos e eram do tipo que transformaria até a respiração em competição se pudessem. E eu os seguiria para qualquer lugar só para provar que era capaz. Naquela manhã, a avó nos avisou para não passarmos do quintal e não brincarmos perto do cume superior. Não há nada lá em cima além de problemas, ela disse, nos expulsando da varanda como se fôssemos um bando de gatos de celeiro. Problemas, é claro, era exatamente o que estávamos procurando. Havia uma trilha antiga que subia atrás da propriedade, meio engolida por ervas daninhas e anos de abandono. Ela zigue-zagueava em direção às árvores. Diziam que levava a uma antiga jazida de carvão ou a um velho acampamento de caça, mas agora era só um caminho fantasma. Mason foi o primeiro a ser visto. Sorriu como o diabo e disse: Aposto que nenhum de vocês tem coragem de ver onde isso termina. Nem fingimos pensar. Apenas fomos. No final da manhã, já havíamos cruzado 2 serras, com as camisas grudadas nas costas, o suor ardendo nos olhos e os tênis escorregando nas folhas úmidas. A trilha havia desaparecido por completo, substituída por marcas que pareciam pegadas de animais. Mason jurava que o caminho tinha que levar a algum lugar, talvez uma mina antiga. E essa palavra acendeu algo em nós. Mina, tesouro, segredos. Não pensamos em cobras, nem em cavernas desabando, muito menos na bronca da nossa avó se ela descobrisse. Apenas seguimos em frente. Quanto mais fundo entrávamos, mais silencioso tudo ficava. Mas não era o tipo comum de silêncio. Era oco, como se a floresta tivesse sugado o ar e se recusasse a soltá-lo. No começo, eu não percebi. Eli, sim, parou no meio do caminho e inclinou a cabeça. Você ouviu isso? Escutei com atenção. Nada. Nenhum pássaro, nenhum zumbido, nenhum vento. Apenas um silêncio mortal, pesado o suficiente para ser sentido na pele. Mason riu e nos chamou de bebês. Apontou para a encosta onde o chão descia até um trecho mais escuro de árvores e nos desafiou. Corrida até lá embaixo. O último tem que beber água do riacho com as mãos amarradas. Estúpido, eu sei. Mas já fizemos pior só por direito de nos gabar. Saímos correndo como cães selvagens, escorregando em folhas mortas, agarrando raízes para não cairmos de vez. Parecia bom. Imprudente. Rápido. Até o chão sumir. Só vi a queda quando já estava no ar.
Não era um penhasco, mas era íngreme o suficiente para me deixar sem fôlego. Caí de lado, rolei com força e minhas costelas doeram. Eli aterrissou perto de mim, tossindo terra. Sua camisa estava rasgada no ombro. Mason veio por último e o som que saiu dele não parecia humano. Engatinhei até ele com o coração batendo como um tambor. A perna dele estava errada, dobrada de um jeito que nenhuma perna deveria se dobrar. O osso empurrava a pele como se quisesse sair. Seus dentes estavam tão cerrados que rangiam a cada respiração. Ele só olhava, o rosto empalidecendo. Tentamos levantá-lo. Má ideia. No momento em que fizemos isso, Mason soltou um grito que não parecia vir de uma pessoa. Largamos ele tão rápido que bateu no chão com força. Mas ele nem se importou. Estava machucado demais. Foi aí que percebemos. Estávamos encrencados. Sem trilha, sem sinal no celular. Ninguém sabia onde estávamos. Discutimos em sussurros, como se falar alto demais pudesse acordar alguma coisa. Voltar morro acima era impossível. A encosta era muito íngreme e escorregadia, e Mason mal conseguia se mexer sem gritar. A única opção era descer. Tinha que haver uma estrada, uma casa, qualquer coisa. Arrastá-lo foi um inferno. A respiração dele era ofegante, úmida e trêmula. O suor escorria pela minha espinha em camadas frias. O tempo passou e eu não sabia mais se era meio-dia ou noite. Meu estômago parou de roncar. Minhas pernas pararam de sentir. A única coisa que me mantinha firme era a imagem da minha avó, parada na varanda, viva e brava, o que significava segura. Foi então que vi os primeiros ossos, pequenos, enrolados num ninho de folhas, brancos como giz. Deixa pra lá, disse Eli, rápido demais. Passamos por cima deles. Logo vimos outro conjunto, maior, e depois um crânio com órbitas oculares redondas sentado ereto, como se estivesse esperando. Minha garganta travou. Eu não perguntei. Nem consegui. Quando a luz finalmente apareceu, quase chorei. Laranja, suave, brilhando por entre as árvores como uma lanterna. Não dissemos nada. Só arrastamos Mason naquela direção, com a perna dele deixando um rastro escuro na terra. A cabana parecia esculpida na própria colina. Tábuas empenadas, teto afundado como uma espinha cansada, janelas escuras como buracos. Saía fumaça de um cano torto no telhado. Bati na porta com os 2 punhos, gritando por socorro. Minha voz saiu fina e falha. Um estrondo veio de dentro. Algo pesado caiu no chão. Então um grito agudo, o grito de uma mulher, interrompido tão rápido que deixou um vazio no ar. Eli agarrou meu braço com força. Precisamos ir. Mas não fomos. Não conseguimos. A porta se abriu devagar, como se estivesse pensando a respeito. Um homem apareceu no batente, alto, ossudo, um rosto cheio de linhas que não faziam sentido. Os olhos dele não piscavam. Logo atrás, 2 cães de boca preta rosnavam, tremendo como se mal pudessem se conter. Então, não se contiveram. Eles nos atingiram como balas. Mason nem gritou antes de ser agarrado. Eli tentou defender com um galho, mas o segundo cachorro o derrubou. Eu corri. Nem pensei, nem olhei para trás. Mergulhei atrás de um tronco caído, com o rosto na terra e mordendo a mão para não fazer barulho. Meu coração batia tão alto que parecia um tambor na garganta. Então vi o brilho. Uma lanterna balançava entre as árvores como um batimento cardíaco lento. A voz dele vinha atrás. Não se esconda de mim, garoto. Dei uma volta larga pela floresta, tentando me mover como uma sombra, até ver a cabana novamente. A porta ainda estava aberta. Entrei.
O cheiro me atingiu primeiro. Doce, úmido, podre. Grudou na língua. Havia um telefone sobre o balcão, velho, amarelado, rachado. Meu dedo tremia tanto que mal consegui discar. Implorei para que enviassem ajuda. Pedi que rastreassem a ligação e desliguei antes que a voz da operadora pudesse ecoar entre as árvores. Uma escada levava ao sótão. Subi porque não sabia mais o que fazer. O calor lá em cima me atingiu forte. Moscas zumbiam alto, como estática nos ouvidos. No canto, algo se movia debaixo das vigas. Uma mulher de pele acinzentada e lábios rachados jazia com o rosto espancado a ponto de mal parecer humano. Seus olhos estavam abertos, mas não observavam nada. A porta bateu no andar de baixo e botas pesadas e lentas começaram a subir os degraus. "Você acha que é inteligente?" Uma voz ecoou. Rastejei para trás de um baú, pressionando o rosto contra a camisa para não engasgar. Meus olhos se fixaram na única e minúscula janela sob o beiral. Empurrei a neve e as folhas para fora, forcei a abertura e me espremi para passar, no exato momento em que a porta do sótão se abriu. Ele rugiu quando me viu, quebrando caixas e rosnando palavras que já não soavam como palavras. Deslizei sobre as telhas escorregadias de gelo com as mãos em carne viva e as pernas tremendo tanto que pensei que fosse cair. De repente, a noite se abriu com um som semelhante ao céu se partindo. Um helicóptero surgiu, sua hélice cortando o ar, enquanto um holofote iluminava as árvores com uma luz branca e intensa. Uma corda desceu como uma cobra prateada. Agarrei-a e a pele da corda trançada rasgou enquanto eu subia. O vidro explodiu atrás de mim. O braço dele disparou para fora da janela do sótão e seus dedos arranharam minha bota. Chutei 1, 2 vezes, até que sua mão escorregou e seu grito rasgou o vento. O chão se distanciou rapidamente. Sua lanterna balançou abaixo de mim como uma estrela moribunda antes de se apagar. 2 dias depois, capturaram um homem no meio da floresta. Descobriu-se que ele já havia feito coisas piores antes. Torne-se membro do canal e tenha acesso antecipado aos vídeos. Não se arrependerá. Eu tinha 9 anos quando isso aconteceu. Aquele verão foi tão seco que o chão rachou em alguns lugares. O riacho atrás da nossa casa tinha se transformado naquele pequeno e triste filete. Um fio fino e marrom que mal se segurava entre pedras claras que assavam ao sol. Lembro-me de meu pai dizendo que a seca tornava as montanhas estranhas, que quando a água desaparecia, as coisas começavam a se mover de forma diferente. Os animais desciam mais. As faixas apareciam onde você não esperava. Naquela época eu realmente não sabia o que ele queria dizer. Achei que ele só gostava de parecer sábio. Nós morávamos bem longe, depois do ponto onde a estrada não fingia mais ser pavimentada. Primeiro virou cascalho, depois virou pó. E então simplesmente acabou. Não havia caixas de correio por ali, nem crianças andando de bicicleta pelas ruas. Nosso vizinho mais próximo ficava a 5 quilômetros de distância. E mesmo assim, vizinho significava apenas alguém cujo nome você conhecia, mas nunca tinha visto. Aqui, as pessoas gostavam de privacidade. Na maioria dos dias, eu vagava. A floresta era meu mundo inteiro. Parque infantil, forte secreto e às vezes um desafio. Eu escalava cume após cume até minhas pernas queimarem. Fingia que raízes eram armadilhas e pedras eram castelos. Às vezes, alinhava gravetos como se fossem soldados, ou tentava empilhar pedras em torres que nunca ficavam de pé por muito tempo. Mamãe odiava isso. Dizia que eu quebraria uma perna lá fora e ninguém me encontraria.
Papai achava que era bom para mim. Essas crianças devem conhecer a terra que as criou. Certa tarde, decidi seguir o riacho mais longe do que antes. Eu nem sei porquê. Talvez estivesse procurando uma piscina fundo o suficiente para mergulhar meus pés. Talvez eu só quisesse ver o que havia depois da curva. Estava tudo quieto lá fora. Muito silencioso. Como se a floresta tivesse desligado o som. Nenhuma cigarra zumbindo. Nenhum canto de pássaros. Nem mesmo o suave farfalhar do vento nas árvores. Apenas meus sapatos estalando nas folhas secas e o leve gotejar de água lamacenta atrás de mim. Foi quando eu vi. O poço não parecia certo. Não parecia pertencer àquele lugar. Estava ali, torto, no chão, como se a terra o tivesse cuspido. Nenhum círculo perfeito de tijolos, nenhuma pedra coberta de musgo, como você vê em livros de histórias antigos. Apenas rocha cinza bruta, irregular, circulando um buraco tão preto que não parecia real. A grama ao redor estava morta, toda quebradiça e amarela, como se tivesse sido queimada. Cheguei mais perto lentamente, como se meus pés não tivessem realmente pedindo permissão ao meu cérebro. Meu peito estava apertado, como quando você sabe que está prestes a fazer algo idiota, mas não consegue parar. Inclinei-me sobre a borda. A escuridão naquele buraco não era normal. Era tão profunda que fez meu estômago embrulhar, como se eu estivesse olhando para um túnel que não tinha fim. Peguei uma pedrinha e joguei na água. Esperei o som. Esperei por um eco. Nada. Nenhum som. Como se o poço tivesse engolido tudo e guardado o barulho para si. Notei marcas na borda. Eram arranhões, não letras, nem nomes. Apenas sulcos profundos e irregulares, esculpidos na pedra como se alguém tivesse tocado nela com algo afiado e raivoso. Toquei em um sem pensar e senti algo escorregadio. Imaginei que fosse água, até ver meus dedos enferrujados. Meu estômago embrulhou. Eu nem pensei duas vezes, simplesmente corri. Tão rápido que minhas pernas queimavam e meus pulmões pareciam fogo, atravessando arbustos, tropeçando em raízes, até que saí da floresta e bati na porta dos fundos da nossa casa. Contei ao meu pai sobre o poço, os arranhões, o sangue. Eu estava tremendo tanto que minha voz falhou no meio da frase. Ele nem levantou os olhos da cadeira, apenas cuspiu em uma lata velha e disse: "Fique longe da floresta." Foi isso. Sem perguntas, sem "mostre-me onde é", apenas estas palavras. Caiu pesado, como um martelo. Naquela noite, fiquei deitado na cama, olhando para o teto, pensando em quão macio o chão perto do poço parecia, como se algo tivesse sido escavado e nunca compactado corretamente. No dia seguinte, jurei que ficaria por perto. Eu quis dizer isso quando disse, mas, ao meio-dia, eu estava de volta ao leito do riacho, caminhando como se algo estivesse me puxando para frente. A curiosidade é intensa quando você tem 9 anos. Não desiste fácil. Quando cheguei ao poço novamente, senti que havia algo errado. O ar estava mais denso, como quando você entra numa sala onde alguém está sussurrando sobre você. Minhas pernas hesitaram. Eu quase me virei. Quase. Então, vi o que não estava lá antes. Uma corda trançada e amarrada pendia na garganta escura do poço, e amarrada na ponta havia um sapato pequeno, coberto de lama, com tiras de velcro presas por um fio. Eu conhecia aquele sapato. Pertencia a Caleb Horn,
O garoto da Granger Road. Aquele que estava desaparecido há 2 semanas. Meu corpo inteiro travou. Minha respiração ficou tão difícil que doeu. Fiquei ali pelo que pareceu uma eternidade, olhando fixamente, até que cada parte de mim gritasse a mesma coisa: correr. Então eu corri. Corri como se algo estivesse me perseguindo, galhos rasgando meus braços, raízes agarrando meus pés, até que cheguei à clareira atrás da nossa casa. E então congelei, porque a corda estava lá, esticada entre 2 árvores como um varal. A mesma corda desfiada que eu tinha acabado de ver pendurada naquele poço. E balançava nela o mesmo sapato, pingando água. Gotas grossas caíam na terra aos meus pés, uma após a outra, lentas e constantes. Tropecei para trás tão rápido que quase caí, dentes batendo de tanto que eu tremia. Eu queria gritar pelo meu pai, mas não consegui. Naquela noite, sentei-me na varanda com os joelhos dobrados contra o peito, olhando fixamente para a árvore, como se pudesse manter tudo afastado se apenas observasse com atenção. Papai saiu uma vez e perguntou o que estava errado. Eu quase contei a ele. Quase. Então ouvi um respingo, fraco como uma pedra jogada na água. Depois outro. Depois um deslizamento lento e pesado, corda arrastando contra a pedra. Veio da floresta. Eu não esperei. Não peguei os sapatos. Entrei correndo e tranquei todas as portas. Na manhã seguinte, papai saiu antes do nascer do sol. O caminhão resmungava na estrada como se nada estivesse errado. Pensei em contar para a mamãe, mas o que eu diria? Que um poço estava me seguindo? Ao meio-dia, eu não aguentava mais. Voltei para a clareira. A corda havia sumido. O sapato sumiu. Eu deveria ter parado naquele momento. Deveria ter feito as malas, implorado para a mãe nos levar até a cidade e nunca mais olhar para trás. Mas as crianças não pensam assim. Não até que seja tarde demais. Naquela noite, quando o sol se pôs e transformou as árvores em barras negras contra o céu, ouvi novamente da janela do meu quarto. Desta vez, o som da água batendo na terra onde não deveria haver água. Um tapa molhado, depois outro, e então o lento e rangente puxão da corda, apertando sob o peso. Pressionei meu rosto contra o vidro, com os olhos se esforçando para enxergar através das árvores. No começo, nada. Então, mais para dentro da floresta, vi algo pálido balançando entre os troncos, para frente e para trás. Aquilo foi a última noite que dormi naquela casa. O lugar onde eu cresci não era o tipo de lugar que você encontra por acaso. Você tinha que nascer lá, ou talvez se perder no caminho errado. As pessoas ficavam, porque sair não parecia uma opção. Não era sobre dinheiro ou empregos, era algo mais, como se as colinas tivessem mãos. Meus avós costumavam dizer: essas florestas lembram coisas. Aos 9 anos, eu não levava isso a sério. Parecia algo que os mais velhos inventavam para evitar que você enlouquecesse. O mesmo valia para a regra de nunca assobiar depois de escurecer. Supostamente, isso chamava as coisas. Eu ria disso. Até tentei assobiar uma vez só para provar que nada aconteceria. Nada aconteceu dessa vez. O verão em que eu completei 9 anos foi quente o suficiente para fazer o riacho desistir e ficar lento. Os dias eram longos e vazios e eu os preenchia correndo descalço ao longo dos cumes ou tentando fisgar bagres nas curvas profundas.
Meus pais estavam sempre trabalhando e ninguém me vigiava muito. Naquela época, ninguém realmente fazia isso. Esperava-se que você tivesse bom senso o suficiente para voltar quando o céu ficasse laranja. Naquele dia, segui pela antiga estrada do carvão. Eu não deveria. Todos disseram para ficar longe daquele corte porque as minas lá embaixo já tinham desabado muito antes de eu nascer, deixando túneis negros serpenteando como veias sob as colinas. Eles disseram que equipes inteiras foram enterradas vivas lá embaixo. Algumas pessoas alegaram que, se você encostasse o ouvido no chão, ainda conseguiria ouvi-los. Pequenos martelos batendo no escuro, tentando terminar o que começaram. Eu não acreditei em nada daquilo. A estrada do carvão não era mais uma estrada de verdade. Apenas uma cicatriz preta entre as ervas daninhas. Macia o suficiente sob meus pés para que meus dedos afundassem e deixassem pequenas marcas como cinzas. Quanto mais fundo eu ia, mais silencioso parecia. Não apenas o som desaparecia, mas havia uma espécie de silêncio. Como se o ar estivesse prendendo a respiração. Eu já tinha andado uns 800 metros quando vi o barraco. Não parecia nenhuma cabana de caça que eu já tivesse visto. Era áspero, claro, mas resistente. Essa coisa estava agachada, como se estivesse tentando desaparecer. O teto estava afundando como se algo pesado estivesse sobre ele há anos. As tábuas eram cinzas e lascadas. O tipo de madeira que faz você soltar um punhado de lasca só de olhar. A porta se inclinava em uma das dobradiças como um maxilar quebrado. Parecia vazio, exceto pelos brinquedos. 3 deles alinhados na terra como se alguém os tivesse organizado daquele jeito. Um cavalo de plástico, cujo lado da crina derreteu e virou um pedaço brilhante. Um pequeno caminhão vermelho, daqueles com um caçamba basculante, e uma boneca sem cabeça, apenas com o vestido de babados jogado sobre um pescoço oco. Todos eles cobertos de terra, como se tivessem sido enterrados por anos e depois desenterrados. Fiquei ali por muito tempo, apenas olhando. Ninguém ao nosso redor tinha brinquedos assim. Não éramos pobres o suficiente para passar fome, mas ninguém desperdiçava dinheiro em coisas que não mantinham as luzes acesas. Se qualquer um de nós tivesse brinquedos como esses, eles seriam tesouros. Eles pareciam antigos, como se estivessem esperando. Virei-me para ir embora e fui então que ouvi um zumbido. Ele flutuou para fora da cabana, suave e baixo. Não era uma música que eu conhecia, mas era parecida, como a melodia que minha avó costumava cantarolar quando sentava na varanda quebrando feijão. Só que mais lenta, prolongada, como se alguém não quisesse terminá-la. Eu disse a mim mesmo que era vento ou água pingando, mas não havia vento, nem água. Apenas árvores, terra e aquele som girando em volta da minha cabeça como fumaça. A porta se moveu só um pouquinho, o suficiente para ranger como uma dobradiça testando sua voz. Corri descalço, rasgando a pele nas pedras, com o coração tentando subir pela garganta. Não olhei para trás, nem uma vez. Não parei até que as árvores rareassem e nossa casa aparecesse como uma tábua de salvação. E então, eu fiz a coisa mais idiota. Não contei a ninguém. Não a mãe, não a vovó. Eu nem sei porquê. Talvez eu não quisesse parecer assustado. Talvez dizer isso em voz alta fizesse com que aquilo ficasse gravado. Naquela noite, sonhei com aquele zumbido. Ele passou pelo meu sono como algo se esgueirando por baixo de uma porta. Na manhã seguinte, voltei. Claro que sim. Crianças fazem coisas estúpidas. Eu precisava saber se eu tinha inventado aquilo. O barraco estava lá. O mesmo telhado curvado.
as mesmas tábuas descascadas, mas os brinquedos sumiram. Cada um deles. A terra onde eles estavam sentados era lisa, como se alguém a tivesse alisado. A porta estava fechada agora, firmemente. Quase me virei, mas então vi os rastros, pés descalços afundados na lama, pequenos, como os de uma criança. Eles saíram do riacho, contornaram o barraco e voltaram em direção às árvores. Eu abri a porta. O ar lá dentro parecia pesado. O chão estava vazio, exceto por uma única cadeira de madeira no canto. Ontem estava no centro, agora estava de frente para a parede. Sentada nela estava a boneca. A mesma boneca sem cabeça, mas limpa agora, sem lama, sem sujeira, como se tivesse acabado de ser lavada. Saí correndo tão rápido que nem lembro de ter fechado a porta. Não voltei pelo resto daquele verão, mas o zumbido nunca desapareceu. Às vezes, deitado na cama, eu jurava que ouvia o som passando pelas árvores, baixo e constante, como se alguém andasse de um lado para o outro na serra do lado de fora da minha janela. As semanas se passaram lentamente. O calor dissipou-se e as folhas ficaram vermelhas e marrons. E uma manhã pisei na varanda e congelei. Sentado no corrimão estava o pequeno caminhão vermelho. Mesma cama inclinada, mesma raspagem na lateral, limpa como um osso. Peguei um saco de ração, coloquei-o lá dentro e levei-o até o riacho. Joguei-o o mais longe que pude e observei a água arrastá-lo para baixo. Esperei até que as ondulações diminuíssem antes de ir para casa. Naquela noite, acordei com uma pancada forte na varanda. Quando abri a porta, ele estava lá. O caminhão, seco como pó, como se o riacho nunca o tivesse tocado. Não toquei mais nele. Não saí depois que escureceu. Eu tinha 11 anos quando isso aconteceu. E, sinceramente, não creio que tenha passado um único dia sem que isso tenha me ocorrido pelo menos uma vez. Vivíamos num vale tão fundo que o sol nascia cedo todos os dias. Se você não chegasse em casa no final da tarde, estaria correndo no escuro. As casas ficavam naquelas encostas como se estivessem se segurando pela vida, só esperando a terra ceder e derrubá-las. Montanhas pressionavam tudo, próximas e pesadas. Não havia som algum. Você gritava e ouvia sua própria voz morrer no meio do caminho. Cresci com essa estranha compreensão de que a floresta não nos pertencia. Eles apenas nos deixavam passar quando precisávamos. Não era exatamente medo, era respeito. O tipo de coisa que seus pais nem precisam lhe ensinar porque você simplesmente sabe. Aquele verão foi como todos os outros. Meu melhor amigo, Caleb, e eu tínhamos nossa rotina. Noites de bicicleta, descendo por aquelas estradas de cascalho até nossos dentes baterem. Ou entrando em trilhas tão antigas que mal lembravam que eram trilhas. Você conhece aquela sensação de quando é criança e o mundo parece enorme, mas sua parte dele é tão pequena que você começa a achar que nada de emocionante pode acontecer ali? Foi assim para nós, exceto pelas histórias. Cada varanda naquele buraco era um palco para contar histórias. Você não conseguia se sentar sem que alguém trouxesse luzes se movendo por entre as árvores, vozes saindo de antigas minas, caçadores que nunca voltaram para casa. Sempre havia aquele tio que jurava de pés juntos que tinha visto algo que não conseguia explicar. Eu não acreditava em nada disso,
As crianças nunca fazem isso até aprenderem da maneira mais difícil. E, para mim, esse momento aconteceu numa noite que começou completamente normal. Caleb chegou no meu quintal, sorrindo como uma raposa que acabou de encontrar o galinheiro. Eu conhecia aquele sorriso. Isso sempre significava problemas. "Você já viu o lugar do Jarvis?" ele disse, apoiando-se no guidão como se estivesse tentando parecer legal. Eu apenas fiquei olhando para ele. O nome era suficiente. Todo mundo sabia sobre a casa dos Jarvis. Ela estava erguida no cume como um fantasma meio esquecido, devorada viva pelo Kuduzo, tão inclinada que parecia que um vento forte poderia derrubá-la. Meu pai me disse para ficar longe dali desde que eu tinha idade suficiente para andar de bicicleta. "Você não pode estar falando sério", eu disse. Caleb deu um sorriso irônico. "O quê? Está com medo?" Não. Menti. A palavra tinha gosto de terra. Ele sorriu ainda mais. Então vamos lá. O sol se pôs. Hora perfeita. Veja bem, Caleb era aquele garoto que te convencia de praticamente qualquer coisa. Não porque ele fosse mau, mas porque fazia tudo parecer a melhor ideia do mundo. E se você dissesse não, ele te assava até virar pó. Eu não queria ser covarde pelos próximos 5 anos. Então peguei minha bicicleta e o segui. A decisão mais idiota que já tomei. A subida pareceu mais longa do que deveria. Cascalho cuspia sob nossos pneus. As árvores se aglomeravam mais à medida que subíamos. Quando chegamos à clareira, meu estômago já tinha embrulhado em algum lugar na última curva. Derrapei com tanta força que o pneu traseiro deslizou. A casa dos Jarvis estava lá como algo que não queria ser visto. 2 andares, um lado do telhado desabado, janelas perfuradas como olhos perdidos. Kuduzo subia pelos postes da varanda em cordas grossas como veias verdes, sufocando o lugar. À direita havia um galpão com a porta aberta, o suficiente para parecer uma boca esperando para engolir algo inteiro. Largamos as bicicletas no mato sem dizer uma palavra. Foi aí que me dei conta. O erro da clareira. Não era nada que se pudesse apontar. Era o tipo de silêncio que pressiona a pele. Nenhum grilo, nenhum sapo, nem mesmo o vento farfalhando as folhas. Apenas um silêncio mortal, denso o suficiente para me engasgar. Quando meu sapato quebrou um galho morto, o estalo ricocheteou pela cavidade como um tiro. Foi aí que meus nervos começaram a vibrar. "Vamos", Caleb sussurrou, como se já estivéssemos invadindo algo vivo. Eu abri a boca para dizer a ele que tinha mudado de ideia. Então, aconteceu. Um estrondo metálico vindo das profundezas da floresta, afiado, oco, como uma chapa de aço levando uma martelada. Rolou pela serra e morreu no silêncio, como um aviso. "Ouviu isso?" eu disse. "Que ouviu o quê?" Caleb já estava na varanda. As tábuas gemeram sob o seu peso como se não o quisessem ali. Então a porta deu um longo gemido que subiu pela minha espinha. Quando o cheiro chegou, engasguei. Podridão misturada com algo químico, como carne podre mergulhada em água sanitária. Caleb ligou a lanterna. Fiz o mesmo, mas minha mão tremia tanto que o facho da luz tremulou pelas paredes. Lá dentro era pior do que lá fora. O ar estava denso, viciado o suficiente para grudar na língua. O papel de parede descascava em tiras onduladas. Móveis afundavam nos cantos como se tivessem desistido. À esquerda, uma cozinha. À direita, o que costumava ser uma sala de estar. Bem à frente, um corredor afundando na escuridão. E a escada. Meu Deus, a escada. Ela não subia, ela descia,
direto para dentro da terra, feita de rocha bruta, preta como uma garganta. Aposto que é o vendedor de raízes, Caleb disse sorrindo. Que não vamos descer lá, eu retruquei. Ele apenas riu. Começamos na sala de estar. O chão afundava sob nossos pés como um trampolim ruim. No meio havia um tapete desgastado até os fios. E em cima do tapete, uma única cadeira de madeira. Sobre a cadeira, um pote de vidro, limpo, como se alguém o tivesse acabado de lavar. Dentro, flutuava algo pálido, articulado, longo demais para qualquer dedo que eu já tivesse visto. Atrás dele, esculpidas profundamente na parede, estavam as palavras: "Voltarei quando estiver tudo calmo." Os sulcos brilhavam como se não tivessem parado de sangrar. Eu disse a Caleb que precisávamos ir embora. Ele revirou os olhos e caminhou em direção à cozinha. O cheiro piorou ali, pesado e doce, com algo embaixo que não pertencia a nada natural. Os balcões estavam cheios de mais potes, alguns vazios, alguns turvos de salmoura, alguns com formas internas que se curvavam de forma errada. Um deles tinha um tufo de cabelo pressionado contra o vidro, como se estivesse tentando passar. Uma frigideira estava no fogão, com uma crosta preta de algo queimado há anos. Então, eu ouvi as tábuas da varanda rangendo, lentas, pesadas. Agarrei Caleb com tanta força que ele gritou: "Tem alguém aqui!" Em vez de ir para a porta, ele disparou pelo corredor. Eu o persegui, com o coração disparado. Passamos por um banheiro onde algo pálido estava caído na banheira. Pensei em um manequim, até ver unhas rasgadas em pedaços ensanguentados. O cabelo era de verdade, tingido de verde pântano. Não olhei. Chegamos à última porta. Não era uma despensa. Era a escada de novo, caindo em preto. As paredes de pedra suavam algo escuro e de baixo vinha uma respiração lenta, medida, sem horas. Então, um grito rasgou as árvores lá fora. Um grito de homem tão forte que descascava a tinta. No caminho de volta, cometi o erro de olhar por uma janela rachada. Algo rastejou pela clareira, arrastando o que pensei ser um veado. Mas quanto mais eu olhava, pior ficava. Membros longos demais, cabeça torcida para o lado e o rosto, Deus me perdoe, o rosto não era uma máscara. Era um rosto costurado onde não pertencia. Lá em cima, Caleb sibilou. Subimos correndo a escada, embarcamos gritando embaixo de nós. O último andar tinha 3 cômodos. Entramos no primeiro, batemos a porta e apagamos as luzes. Minha respiração era áspera como uma serra atravessando o osso. A casa começou a respirar de volta. A tábua se esticava, rangia lentamente como pulmões enchendo e esvaziando. Então, uma voz deslizou pelas paredes, baixa e úmida. "Pequeninos, pequeninos, não se escondam na minha casa." A maçaneta se contraiu e girou. Não achei que tivesse batido na janela, mas o ombro estourou até que ela se estilhaçou. Vidro entalhando fundo. Caí no mato, rolei, bati na terra e corri. Minhas pernas não eram mais pernas, eram fios se sacudindo sob a mão de algum marionetista. Atrás de mim, Caleb atravessou com tudo, atingiu o chão correndo. Não paramos para pegar as bicicletas, não paramos para nada. Descemos a toda velocidade a estrada de serviço até que as árvores quebraram, e a luz da minha varanda queimou como o próprio fogo do céu.
Contei aos meus pais que tínhamos perdido a noção do tempo correndo de bicicleta. Muito obrigado por acompanhar esses relatos. Deixe seu like e comente o que achou e até mais.